Essa foi uma campanha, assim, super... Ganhou prêmio na época, eu lembro, Sim. alguma coisa assim. Então foi uma campanha bem, bem relevante na época que ela foi executada, né? Sim. E aí eu lembro desse podcast deles contando como que foi a rotina e como que foi o desafio de implementar e fazer essa campanha acabar acontecendo, né? Sim. E aí eles falaram que, por exemplo, como que a gente vai colocar um iPod dentro de um freezer? Já é o primeiro desafio. Porque ele vai congelar, vai quebrar, vai perder, vai danificar. Como que a gente faz esse processo? Então, Sim. a gente precisa conversar com engenheiros químicos que não tem nada a ver com publicidade, a montar uma pasta que consiga manter a temperatura ideal para o iPod para ele não queimar. Mas tem a textura. Então eu tinha que conversar com outro profissional sobre texturas para Sim. manter essa pasta como se parecesse um picolé. Tem que conversar com a empresa de logística e distribuição para não correr o risco da gente distribuir vários iPods no mesmo lugar. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, caramba, então dentro da publicidade você consegue permear diversos caminhos, né, e interagir com diversos profissionais diferentes em busca de uma solução para viabilizar um projeto que é super criativo e super divertido, né? Então, e eles lançaram essa campanha, eu lembro, depois eles comentando, e assim, foi um sucesso nacional. A ideia de você abrir e ter um iPod, assim, era único, né? E tudo mais. Eu lembro que a única coisa que eles falaram que eles não conseguiram, né, de fato, pré-salvar, né, quando eles estavam fazendo a campanha, que era a parte da pessoa quebrar o picolé. Porque se ela quebrar o picolé, não é o iPod. Porque o iPod ela não ia conseguir quebrar com facilidade. Sim. Mas eles falaram, cara, vão ser 10 mil picolés em torno de 3 quilômetros de raio quadrado de distribuição. Só se o cara sair quebrando 10 mil picolé em todas as padarias da região. Então, assim, se isso acontecer, ele vai arrumar um problema. Sim. Então, a campanha rodou e, assim, e isso foi o que me fez me apaixonar. Eu falei, cara, então, assim, eu quero essa rotina. Eu quero poder todo dia ter um desafio novo. Claro que na prática, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Não é todo dia que a gente tem uma campanha de que bom. Não é todo dia que a gente faz um projeto ali super diferente. Mas, ainda assim, é muito diferente do que qualquer outra rotina ali de trabalho mais processual, né? Apesar da gente ter processo, a gente ser muito bem organizado, a gente ainda consegue ser criativo no meio de todo esse caos, né? É isso aí, gente. Douglas, então, assim, diante de tantas mudanças que nós observamos aqui no mercado, né? Mas, mesmo, como que você lida com tantas mudanças entre publicidade e o marketing? Teria como você explicar a sua visão, a sua vivência? Bom, assim, Carmeli, acho que aí eu gosto de voltar muito dos fundamentos, né? O que é o marketing, né? O marketing, basicamente, lá, baseado em Kotler e tudo mais, enfim. Eu não sou muito de ficar citando, não, mas ele é baseado nos 4 P's, né? De modo geral, assim, o que rege é isso, né? Que é o produto, preço, praça e promoção. E a publicidade, ela é um item dentro desses 4 P's, que é a promoção. Né? Então, normalmente, dentro de uma empresa, você tem um departamento de marketing, onde você tem um produto que você vai desenvolver para atender um certo mercado, para gerar uma certa demanda, para gerar uma certa rentabilidade. Você vai aplicar isso numa praça, onde você vai ter maior aderência e tudo mais. Você vai fazer a promoção disso e uma dessas promoções envolve a publicidade, envolve a assessoria de imprensa, envolve o marketing direto e tudo mais. E também você tem o preço ali, que é um fator importante para a decisão, né? Baseado na praça, baseado no seu produto, se você vai conseguir vender ele ou não, na aderência que o público vai ter em relação a isso. Então, o marketing, ele 100%, de modo geral, ele é dentro da empresa, né? Esse é um conceito trivial e básico ali quando a gente fala sobre marketing versus publicidade. Publicidade e propaganda, de outra forma, se eu não me engano, o termo publicidade, aí são coisas até diferentes, né? Mas que se relacionam hoje. O termo publicidade, ele veio, se eu não me engano, na época ali acho que na época da Revolução Industrial, que é quando a gente tinha os meios ali de jornal, revista e tudo mais. E aí as empresas começaram a fazer publicidade, que era publicar os seus serviços, os seus produtos dentro de jornais e revistas que eram os veículos de comunicação de massa na época, né? Sim. Então surgiu esse conceito de publicidade, né? Mas essas empresas já existem, na prática já existe o marketing ali, que é eu tenho um pão, eu quero vender um pão a R$3 esse pão, e eu vou fazer a publicidade dele no jornal para vender esse pão a R$3 na minha padaria, por exemplo, né? Então, esses conceitos, eles são diferentes de forma geral, mas hoje, quando a gente leva isso para o mercado, né, hoje, de modo geral, a gente vê empresas, por exemplo, que podem ter faturamento de 1 milhão por mês, sei lá, enfim, 200 mil por mês, 3 milhões por mês. Essas empresas, elas não têm um departamento de marketing muito bem estabelecido.
Sim. Então, elas não têm um departamento super organizado e regrado, né? Normalmente, uma empresa, dentro das formas tradicionais, ela tem que investir de 5% até 10% do seu faturamento em marketing, que é o que não acontece no mercado hoje. Sim. A gente sabe que isso não acontece. E aí, às vezes, as pessoas associam muito marketing à publicidade em si, né? Então, às vezes, você, como papel de publicitário e como papel de agência, você acaba sendo uma agência de marketing para o seu cliente. Isso acontece Sim. no mercado como um todo e de modo geral. Mas, e é isso, eu diria que isso é uma demanda do mercado, e hoje o publicitário ele tem que ser um marqueteiro também. Ele tem que entender sobre marketing, ele tem que entender sobre produto, ele tem que entender sobre praça, ainda mais agora com o advento das redes sociais. Agora não, né, que já tá velho pra caramba isso, pelo amor de Deus. Ainda mais com as redes sociais, você tem isso tudo na palma da mão, né? Então você consegue trabalhar isso. Fica mais barato, né? Mais ou menos, Carmélia. Mais ou menos. Eu diria que é mais barato, não. Mas ele é mais acessível, mais intuitivo. Mas se você for comparar uma televisão... Ah, com certeza. Mas aí você tem o contra, que é o impacto, né? Então aí você tem que medir. Lá vem ele. Você tem que medir o impacto. É claro, é mais barato. Eu quero alcançar 1.000 pessoas. Eu vou anunciar na Globo, vou dar um tiro de canhão, ou eu vou anunciar no Facebook. Claro, no Facebook, no Instagram, no TikTok, e por aí vai. Ou numa revista local, e por aí vai. Mas não necessariamente é onde você vai ter o melhor resultado. Vai depender muito do seu modelo de negócio, né? Então, já entra nessas nuances aí. Mas hoje eu diria que, assim, marketing, publicidade, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, quando a gente vai para o cenário de grandes empresas, isso é muito bem mais estruturado. Então, você já consegue ter um briefing muito mais elaborado, um processo de trabalho mais interessante ali, focado num único nicho ou num único produto, né? Eu já atendi marcas, né? Por exemplo... uma marca, por exemplo, a Mondial, né? Que é uma marca que eu já atendi, que eu já trabalhei, já fiz vários projetos, onde a agência que eu era responsável, a gente só fazia campanhas só para Air Fryer da Mondial. Então, assim, um produto, para a praça, no caso, seria o Brasil, né? Deles aqui. Então, a gente fazia campanhas segmentadas para isso. É diferente se você vai pegar, por exemplo... uma outra empresa menor, que não fatura o que a Mondial fatura, então ele não tem essa organização interna. Então, assim, cara, eu quero vender mais. Escolhe o meu produto aí, escolhe a minha praça. Se vira, eu preciso fazer promoção. É isso, entende? Ele não tem todo esse conceito e essa análise de dados anterior que é precisa, normalmente, para uma empresa conseguir escalar. Mas isso aí você acha que é um modelo que eles vêm de antigo e não se adaptou, digamos, ao mercado atual? Porque, geralmente, como você falou, né? A empresa tem um departamento de marketing, né? Uhum. Mas o que você acha que falta para que eles possam melhorar isso? Então, eu acho que, na verdade, também é uma questão de tempo de negócio, né, Carmélia? Do que eu tô comentando aqui, né? Sim. É injusto você comparar uma empresa, como eu acabei de falar, uma empresa multinacional com uma empresa local, né? Totalmente injusto. Então, a pessoa ali, ela tá diariamente... cara, negociando fornecedor, fazendo conta na ponta do lápis para poder ter uma rentabilidade e, quiçá, ela vai pensar em marketing, né? Então, de modo geral, isso acaba acontecendo. Só que eu vejo, assim, de modo geral, quando eu falo de mercado, eu entendo que o mercado, ele tá muito... E o mercado publicitário, tá? De modo geral. Ele tá muito confortável em venda de escopo. Então, assim, algumas coisas que a gente pode entrar e pode comentar, né? Mas... existe uma máxima dentro de muitas pessoas falando na internet, coaches e tudo mais, que você tem que postar todo dia. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no TikTok, você tem que fazer investimento em Facebook, investimento em Google. Se você não fizer isso, você não vai vender. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí o que acontece? Aquele empreendedor, aquele cara que está no seu negócio, ele fala, pô, eu tenho que fazer post todo dia. Se eu não fizer post todo dia, eu não vou vender. E aí ele vai lá pagar uma agência, vai pagar um FII para fazer post todo dia, não vai ter resultado nenhum, ele vai se frustrar. E aí ele vai querer pagar mais barato para outra, ele vai se frustrar. E aí ele vai acabar, sabe, deixando de lado, sendo que, na verdade... porque ele não tem um departamento de marketing, né? Sim. Se ele tem uma agência que apoia ele nesse contexto de marketing, entende qual que é a real necessidade dele, talvez ele tivesse um bom resultado e talvez ele investisse em outras frentes que não é só necessariamente gerar conteúdo. E ficaria mais seguro, né? Exato, olhando para o resultado, né? Porque as agências, de modo geral, agências pequenas e menores, né? Elas acabam querendo vender escopo. E não necessariamente vender resultado. Claro, vender resultado é muito complexo, né? Mas elas vendem escopo. Então, isso acaba não trazendo necessariamente o resultado para o cliente ali na ponta. Isso é frustrante, Eu já